vídeo de hoje eu vou avaliar o carro mais vendido da história do Brasil. Nós estamos hoje com o Volkswagen Gol. Esse aqui é uma versão 1.6, ano 2012, e nós vamos falar tudo sobre ele. Vamos falar sobre motorização, sobre espaço interno, sobre itens de série. Então fique aí e acompanhe o vídeo até o final para saber tudo sobre o carro. O Gol recentemente completou 40 anos de mercado, sendo que ele foi lançado em 1980, e outro marco histórico dele é que ele ultrapassou a marca de 8 milhões de unidades produzidas no Brasil. E isso mostra o quão bem esse carro é aceito no Brasil. Ele tem uma revenda muito boa, a aceitabilidade é muito grande. Então é um carro que tem muitas qualidades, e o que não nega é justamente a quantidade, o número de vendas desse Volkswagen Gol no Brasil. Uma coisa que eu tenho que ressaltar do Gol geração 5 é que o seu design ficou muito melhor em relação ao G4, que era fonte de grande crítica, tanto o seu design externo quanto o design interno também. Esse aqui teve melhorias de design, ele ficou um carro muito mais bonito, muito mais atrativo em relação ao Gol G4. Então isso fez com que alavancasse também as vendas desse modelo do Gol G5. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E esse é o canal Just Drive Brasil, canal em que eu tenho feito avaliações de carros usados. Então se você quiser ver mais vídeos como esse do Volkswagen Gol, eu já tenho vídeos do Voyage, vídeos do Volkswagen Fox, Fiat Punto e diversos outros. Então eu convido você a se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E não se esqueça de deixar o like para fortalecer o meu trabalho também. Esse é o motor do Volkswagen Gol 1.6. É o motor EA111, ele possui 104 cavalos no álcool e 101 na gasolina, e o torque dele é de 15,6 no álcool e 15,4 kgfm na gasolina. Um dos destaques dele, como eu sempre digo para esse motor aqui, que eu já fiz avaliação tanto do Voyage e do Fox com o mesmo motor, é o seu torque. A rotação máxima de torque é muito baixa, que é a 2.500 RPM, então a partir do momento que você acelera, ele tem bastante força para entregar. Então ele tem boas arrancadas de semáforo, sobe muito bem morros, é uma das grandes qualidades dele. E outra questão que faz esse carro andar muito é o baixo peso, ele tem apenas 944 kg. Isso faz com que esse carrinho aqui vire um verdadeiro foguetinho. Velocidade máxima dele na casa de 190 por hora, que é uma velocidade bastante alta também. Aqui vocês podem ver que nós não temos a moto acústica, então isso aí acaba passando um pouco de ruído para a cabine, mas nada que seja muito exagerado. Só quando você sobe bastante o giro que aí o ruído entra bastante na cabine. Mas fora isso, no uso normal, não vai ter nenhum problema, ruído normal. Essa é a chave do Volkswagen Gol 1.6. Ela é uma chave canivete. Mas infelizmente nós não temos trava e destrava e nem abertura do porta-malas na chave. As operações são feitas todas manualmente. Então para trancar o carro e destrancar o carro, somente operação manual. E agora eu quero mostrar para vocês o acabamento, itens de série e opcionais que ele possui. Vamos lá! Esse é o acabamento do Volkswagen Gol. Como é conhecido, o acabamento é todo plástico duro mesmo, tudo bem para categoria, não tem problema. Saídas de ar são circulares. O volante dele é de 3 raios simples. E um opcional que ele possui era o volante multifuncional com funções de som e de computador de bordo. Mas esse aqui, o volante é simples mesmo e não é em couro. Então esse é o banco do Volkswagen Gol, um banco que tem ótimas abas, então você fica bem preso nas curvas, tanto no assento como no encosto, são boas as abas. E ele tem um desenho aqui com detalhes em azul, o que dá um destaque diferente para o banco. O que eu sinto um pouco nesse banco é que ele é um pouco durinho, então às vezes em viagem você pode acabar cansando um pouco. Essa foi a minha primeira impressão. Aqui vocês podem ver o para-sol do Volkswagen Gol. Ele tem apenas espelhinho, sem iluminação, que ficaria nesse espaço aqui. E do motorista a mesma situação. Espelhinho, mas aqui nós temos um espaço para colocar os documentos. E aqui a iluminação central, que não possui luzes individuais. Esse é o painel do Volkswagen Gol. Na esquerda nós temos o contagiros e o marcador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Na direita temos o velocímetro e o marcador de combustível. E as informações centrais dele são a hora, que é fixa, e também temos a quilometragem do veículo e o trip A, que seria a distância desde a última vez que você zerou. Infelizmente, nesse modelo nós não temos computador de bordo, é um painel mais simples, mas ele é bem bonito, os números são grandes, ele é de fácil visualização. Esse Volkswagen Gol aqui poderia ser tanto muito básico
como poderia ser bem completo. Então, por exemplo, esse exemplar possuía um pacote de opcionais que incluía direção hidráulica, vidros elétricos e travas elétricas, mas infelizmente ele não possuía ar-condicionado, que ele fazia parte de um outro pacote de opcionais. Alguns dos outros opcionais que ele podia ter são o volante multifuncional, como eu falei, rodas de liga leve, ajustes de altura do volante, abertura interna elétrica do porta-mala, que ficaria nessa posição aqui no painel. E também eram opcionais os itens que hoje são obrigatórios, como os freios ABS e os airbags duplos. Um item que era de série em todas as versões é esse ajuste de altura, que a partir do momento que você levanta, ele meio que despenca. Então, para você levantar depois, você precisa meio que sair do assento para ele levantar. É esse ajuste de altura que ele possuía e era de série em todas as versões. O acabamento do Volkswagen Gol é todo em plástico duro nas portas, o que é normal para a categoria. E temos esse material em tecido aqui na porta. Temos os comandos do vidro elétrico, temos a central de travamento das portas e também temos esse porta-objetos que é bem grande aqui, cobre boa parte da porta. E agora eu vou mostrar para vocês o espaço interno aqui na parte de trás. Para quem ainda não me conhece, eu tenho 1,85 m e vamos ver como é a posição aqui atrás. O banco está regulado para mim e a situação é essa. O meu joelho fica bem encostado aqui e para eu dirigir aqui na frente, o banco fica todo para trás. Essa é a minha posição. Perceba que o joelho está encostando, então o espaço interno aqui não é tão bom nesse carro. E uma coisa que eu percebi, que na avaliação passada que eu fiz do Voyage, que é justamente derivado desse carro, o espaço interno era maior que atrás, apesar dos carros terem o mesmo entre-eixos. Então a Volkswagen teve um trabalho aqui para fazer com que no Voyage tivesse mais espaço interno, já que é um carro sedã e requer mais espaço. Aqui perceba que como o meu espaço é bem mais limitado. O acabamento de porta é como lá na frente, então temos plástico duro por toda parte, esse material em tecido, o puxador e o vidro aqui não é elétrico, é na manivela mesmo. E temos um porta-objetos aqui de fora a fora na parte inferior da porta. Aqui internamente nós temos alças de teto para que você fique bem firme nas curvas dos dois lados. Engraçado que ultimamente os carros da Volkswagen não têm vindo com esse acessório tão simples que esses carros que já são mais antigos possuem. Temos cinto de 3 pontos para os passageiros dos cantos e temos também encosto de cabeça para os passageiros dos cantos, mas não temos cinto de 3 pontos no meio, nem encosto de cabeça no meio. E agora eu vou mostrar para vocês o porta-mala do Gol. Ele pode ser aberto somente na chave. Já que essa aqui é a versão mais básica do Gol, infelizmente nós não temos abertura interna, somente na chave. O porta-malas, por sua vez, tem 285 litros, é um tamanho bom, está dentro da média da categoria. Ele é bem forrado nas laterais e no fundo, mas não temos um forro aqui na parte de trás do assento, o que pode acabar riscando. Outra parte que acaba riscando com o tempo é essa região aqui, onde as malas entram e não tem jeito, vai acabar riscando. Esse aqui está bem conservadinho ainda, mas com o tempo ele acaba riscando. E nós temos ainda a iluminação, o que ajuda bastante você colocar as bagagens de noite. De ponto positivo, eu acredito que esse carro aqui tem o desempenho como um fator muito positivo. Ele tem um baixo peso de 944 kg aliado a uma boa potência de 104 cavalos, o que faz com que ele tenha ótimas arrancadas. Então o desempenho é um ponto muito positivo dele. Outro ponto positivo seria o consumo. Para um carro 1.6 ele é bem econômico e eu vou deixar os dados de consumo aí embaixo no vídeo. E o design dele é um outro ponto positivo. Ele é um design que eu acredito que ainda continua moderno, um design bem bonito. De ponto negativo que eu penso desse carro seria o acabamento. O acabamento de painel, por exemplo, é todo em plástico duro. Eu acredito que a Volkswagen poderia ter caprichado um pouquinho mais. E outro ponto negativo é que esse carro poderia ser bem básico. Então se você estiver procurando um Gol 1.6, procure nas versões que tem mais opcionais. E também, no caso, a versão Power, que seria a mais completa. Já vem completinha com todos esses itens que faltam nesse carro. Então eu recomendo você procurar as versões mais completas, que aí você vai ter um custo-benefício melhor. Então é isso, pessoal, vamos dar uma volta no Gol 1.6, vamos ver do que ele é capaz.
O grande destaque desse carro é o alto torque, 15,6 no álcool, e isso faz com que ele tenha ótimo desempenho, tanto em cidade quanto em estrada, porque esse torque, a rotação máxima desse torque chega a só 2.500 RPM, e isso significa que logo que você aperta o pé no acelerador, ele te entrega uma boa dose de desempenho. Então você não precisa ficar exagerando assim no acelerador, pisando demais, que ele responde mesmo pisando um pouquinho no acelerador devido ao alto torque. A potência dele é de 104 cavalos, o que é uma potência boa e adequada para um motor 1.6. Então o desempenho dele é um ponto muito positivo. Ele pesa somente 944 kg, que faz com que ele seja um verdadeiro foguetinho. Ele anda muito bem, esse carrinho. Eu fiquei bastante surpreso com ele por conta disso. Outras características desse carro que me agradam são a estabilidade em estrada. É um carrinho que tem uma estabilidade muito boa, você faz curvas com segurança, apesar do pneu dele ser apenas 175. Eu acredito que um pneu 185 desse carro caberia melhor, e aí você teria ainda mais segurança nas curvas. Mas mesmo assim, esse pneu 175, que não é tão largo, já dá conta do recado. É um carrinho bastante gostoso de dirigir, como costumam ser os Volkswagen. A posição é boa aqui, apesar dele não ter ajuste de altura e profundidade do volante, dá sim para achar uma posição boa de dirigir. Uma coisa que tem que ser falada, que é sempre o destaque desses carros Volkswagen, mesmo de entrada, é o câmbio manual. Ele se chama MQ200, né? E é uma ótima transmissão, os engates são curtinhos, são muito precisos. É um grande destaque desse carro, uma grande qualidade. Eu acredito que os principais pontos negativos desse carro, como eu já disse, seja o acabamento dele não é tão bom assim, por ser tudo em plástico duro mesmo. E outra questão é que esse carro poderia ser bem básico. Então, dependendo da versão, essa aqui como é a versão de entrada da 1.6, você pode acabar se dando de cara com uma versão mais básica. Há exemplares desse carro 1.6 que não tem direção hidráulica, nem vidros elétricos, então você pode achar um carro bem básico. Mas existem algumas versões completas com ar, direção, vidros, travas, e aí tem alguns que tem até volante multifuncional, computador de bordo. Então você poderia procurar essas unidades aí, caso você esteja procurando um Gol 1.6. Essas unidades mais completas têm um custo-benefício mais interessante. E aí uma outra versão que você pode procurar é a Power, que é a versão top de linha desse Volkswagen Gol, que aí ela vem recheada de itens de série. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa avaliação. Se você gostou, já deixe seu like, e se você não inscreveu ainda, se inscreva para acompanhar vídeos semanais das avaliações de carros usados. Eu espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima, valeu!